Continuando. E então, nos enamorados, nós encontramos as nossas paixões internas e algumas delas nos fazem seguir em determinados caminhos. No arcano dos enamorados é o momento onde a gente precisa escolher. Diante de algumas opções na nossa vida, nós precisamos escolher. Nós vamos continuar em casa ou nós vamos para o mundo? Nós ficaremos mais um tempo com a família ou nós seguiremos o nosso próprio chamado? Toda escolha é válida. E então nós encontramos o arcano do carro, que vai representar quando a nossa vida está em movimento depois de uma escolha ter sido feita. É o momento onde a gente precisará lidar com as nossas coerências e incoerências internas. Tudo isso devido à nossa postura de escolha. Caso contrário, a gente desvia do caminho e o carro para. Feito isso, nós seguimos adiante e nós encontramos o arcano 8, o arcano da força. Esse é um momento onde a gente precisará lidar com o nosso instinto bruto. O arcano da força foi ilustrado aqui por Lilith. Lilith, ela vai representar a forma humanoide do instinto. O que eu quero dizer? Imagine um leão se transformando aos poucos num ser humano. Ele terá partes de leão, como as patas, os pés, a orelha, o instinto do leão. Porém, ele estará um pouco mais próximo de nós. Essa é Lilith. O mesmo serve para uma serpente, como foi ilustrado aqui. Imagine uma serpente se transformando em um ser humano. Ela ainda terá o seu instinto de serpente, mas ela estará mais próxima do instinto do que do humano. Esse é o nosso instinto. Ele não fala a partir da razão. Ele não age a partir do intelecto. Ele é apenas instinto. Nessa carta, nós podemos entender o arcano da força da seguinte forma. Esse é o momento onde a gente precisa mediar a força do nosso instinto, onde a gente precisa conduzi-lo com sabedoria e amorosidade. Nessa carta nós vemos uma serpente feroz, acima dela nós vemos Lilith, e acima delas nós vemos uma serpente já espiritualizada. Isso é um instinto sendo sublimado por Lilith e encontrando o instinto sublimado. Ou seja, nós encontramos o nosso instinto rasteiro, a nossa serpente. Essa serpente pode ser símbolo dos nossos desejos, do nosso orgulho, da nossa raiva mal canalizada, das nossas paixões que nos cegam muitas vezes. Essa é a nossa serpente. Não necessariamente precisa ser uma serpente, pode ser um outro animal. Pode ser o nosso lobo, o nosso leão. Pode ser até mesmo a nossa borboleta. Pode ser até mesmo o nosso esquilo. Isso foi tratado na saga que eu fiz sobre os animais de poder. Cada animal de poder vai representar uma forma como o nosso instinto se manifesta, uma forma como Lilith se manifesta. Então Lilith, ela vai representar aquela parte em nós que não aceita ser domada, que ela precisa ser amada e integrada. Imagine você andando com um animal ao seu redor. Ele não vai entender se você falar com ele em palavras, mas se você entender o que ele quer te dizer a partir do instinto dele, você conseguirá se comunicar com ele. Esse é o arcano da força, entender o funcionamento e aprender a dialogar com o nosso instinto. Aqui o nosso objetivo não é dominar o instinto à força. O nosso objetivo não é negar que nós temos partes que parecem um tanto indomáveis ou até mesmo rasteiras. O objetivo é fazer com que essa serpente, conduzida por Lilith, se transforme numa serpente espiritual. O nosso corpo, o nosso instinto, o nosso animal de poder se torne o nosso aliado. Então essa serpente que pode simbolizar aqui, por exemplo, o veneno, que pode simbolizar o perigo, que pode simbolizar uma parte nossa que não aceita conviver com os outros, uma parte nossa que é indomável, ela deve ser compreendida, aceita
integrada dentro de nós para que ela se torne uma aliada. A carta foi ilustrada por uma serpente junto a Lilith, mas ela pode ser integrada a partir de qualquer outro animal. Por exemplo, imagine que você tenha aos pés de Lilith, na verdade, uma borboleta. A borboleta, também como um animal, ela seguirá o seu próprio instinto. Isso pode ser traduzido da seguinte forma: se o seu instinto está conectado à borboleta como animal de poder, você tem um instinto criativo, um instinto que quer liberdade, um instinto que quer voar, um instinto que quer se conectar com as cores, um instinto que precisa respeitar o próprio ciclo de transformação, assim como a borboleta. A diferença é que, se nós vivermos apenas conectados ao mundo externo, nós não nos conectaremos e nem sublimaremos o nosso instinto. Então essa borboleta, que poderia ser colorida e voar mundo afora em liberdade e em conexão com o espírito, se torna apenas uma borboleta de enfeite, se torna apenas uma borboleta não construída que vive eternamente em seu próprio casulo. Nunca culmina o seu processo de transformação. Isso acontece devido a o nosso movimento lilithiano diante da vida, ele é geralmente reprimido. Porque você ser livre, você mostrar o seu instinto, você viver de forma sexualmente aberta, é feio, é vergonhoso diante da moral da nossa sociedade. Então o arcano da força junto de Lilith vem nos lembrar que nós precisaremos amar o nosso instinto, o nosso corpo animal, a nossa parte que parece muitas vezes que deve ser negada e escondida. O instinto ele tem como objetivo nos reconectar ao sagrado. Ele nos lembra que, como seres terrestres conectados à natureza, nós não podemos querer viver apenas do lado racional e do lado elevado da vida. Aqui nós encontramos o número 8. O número 8 ele pode ser traduzido tanto como um símbolo do infinito, deitado de lado, representando que sempre essa consagração e essa sublimação do nosso instinto será constante. O instinto sempre será instinto. Então, nós temos eternamente esse processo de sublimar. Porém, assim como você pode se tornar amigo de um animal ao seu lado, assim como você pode entender a sua linguagem, esse é o funcionamento do arcano da força diante da nossa vida. Nós precisamos entender a linguagem do nosso corpo instintivo. Ele vai representar apenas o instinto bruto que, se não for sublimado, nós cairemos em armadilhas. Uma pessoa, por exemplo, que gera filhos sem pensar, foi porque seguiu o instinto sem tê-lo sublimado. Isso é natural, isso é comum, mas como estamos desenvolvendo uma visão espiritual diante da vida, nós precisaremos lidar com essas forças que parecem obscuras também de forma espiritualizada. Outra forma de entendermos o número 8 nesse arcano é o seguinte: imagine o círculo de cima como o círculo do espírito, o círculo de baixo como o círculo do instinto. Nós estamos no meio. Nós estamos mediando o espírito com o instinto. E isso significa nós sabermos conduzir o que o arcano da força representa. Isso significa agir com força. Você estará sublimando o seu instinto, entendendo e elevando ele em direção ao espírito, ao mesmo tempo que você traz o espírito para o seu corpo e age. Então você não será apenas uma pessoa racional, buscando as coisas elevadas, porque você não pode negar o que o seu corpo te pede. Nós somos seres animais também. Porém, como nós temos a capacidade da racionalização, nós vamos para cima. O nosso lado animal, ele não deve dominar, mas ele jamais deve ser negado. Então, o arcano da força nos ensina que nós devemos nos conectar com os nossos animais de poder. Qual é o seu animal de poder? Qual é o animal de poder que você deve conduzir junto a Lilith para que ele se torne um canal para o espírito? Então, toda a jornada que eu fiz em relação aos animais de poder é uma jornada que retrata especialmente o arcano da força. Então, Lilith é a nossa força indomável,
a nossa força que ela fica em exílio até que ela seja vista e amada, até que ela seja vista como parte integrante do nosso ser. Caso contrário, ela pode se manifestar em autossabotagem. Ela pode se manifestar em momentos onde uma pessoa com raiva, por exemplo, simplesmente explode de raiva. Se você sente a raiva se manifestando, é o seu instinto querendo sair. Quando você contém a raiva, a reconhecendo e respirando, não agindo por impulso, você está agindo de acordo com o arcano da força. O mesmo serve para o impulso sexual. Se você sente um impulso sexual e você não segue de imediato, você está conduzindo a sua força instintiva. Você não está deixando ela dominar, mas você a está reconhecendo. E dessa forma, durante toda a nossa trajetória de vida, nós precisaremos lidar, vez ou outra, com esse instinto. Se a gente nega isso, a gente vive uma vida muito literalizada no racional. Nós negamos o nosso corpo e quando ele quer se manifestar e quando ele conseguir se manifestar, ele pode emergir como uma natureza muito selvagem. Para isso, mais uma vez, o arcano da força entra mediando essas forças. Jamais com brutalidade, jamais com rejeição, apenas com contenção, amor, escuta, como se você estivesse aprendendo com o seu próprio animal aliado. E esse animal aliado é o seu corpo físico, o seu corpo conectado à terra. Feito isso, nós seguimos adiante e entramos na caverna junto do eremita. Ele tem outra lição a nos ensinar agora.